Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Irmãos, hoje o estudo seria mais um desabafo, né? Gostaria de trazer aqui para vocês uma revelação que Deus fez para comigo, para com a minha pessoa, quando aconteceu aqueles problemas lá daquele comentário. Todos os estudos que eu estou trazendo para vocês, irmãos, é basicamente para mostrar que o que eu estava pregando, trazendo a vocês, é realmente tudo aquilo que eu estou vendo de pastores, né, da nossa igreja, de que realmente eu não estou tão perdido assim no evangelho, né? Eu não estou perdido naquilo que eu estou lendo, né? E sim, eu estou trazendo coisas que eu já estudei com o Bíblia Fácil, Apocalipse, né, com pastores ali da nossa igreja e tudo mais. Então, o estudo que eu quero trazer hoje para vocês é uma revelação que Deus fez na minha vida. Quando aconteceu, né, irmãos, aqueles problemas dos comentários e tal, no comentário ali foi dito assim, né? Outro ponto que você explana erroneamente é sobre a alimentação, chegando até citar afirmações que a Escritura nunca fez, como, por exemplo, a salvação depender de alimentação. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Porque na verdade eu nunca preguei salvação, irmãos, pela boca, né? Porque na minha cabeça salvação é Jesus. Você quer ser salvo? Vai a Jesus. Quer ser salvo? Vai a Jesus. Mas existe sim alguns pontos que nos tirará da salvação, mesmo crendo em Jesus. Porque se a gente vai ali para Mateus 7, a gente vê claramente, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do Pai. Lá em 1 João 2, acho que o versículo 4 diz: se você me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, você é mentiroso e não há verdade em você. É em nós. E Jesus disse ali em João também: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então são alguns textos, né, que a gente para refletir. Opa, peraí. Então salvação é Cristo, salvação é Jesus. Mas existe alguns textos que se eu não obedecer, eu perderei a salvação. Ué, mas a salvação não é Jesus? Não é eu crer em Jesus? É você crer em Jesus. Mas o que me faz pensar? De que se você crê em Jesus, mas se você não obedecer, não adianta de nada. Porque entra Tiago 2,17. O que é sua fé sem as suas obras? É nada, é coisa morta. Então, o que me fez refletir, o que me fez pensar desse texto, né, desse documentário que foi feito quando nós estávamos fazendo o estudo sobre a sacudidura? Me faz pensar de que realmente nós não somos salvos pela alimentação, por aquilo que nós estamos comendo. Mas o que você come poderá te tirar da salvação. Por quê? Porque como nós vimos nos textos da Bíblia, do Espírito de Profecia, a gente vê, irmãos, que a nossa mente precisa estar preparada, lúcida, limpa para o que está por vir, que é a grande batalha da guerra do Armagedon, que será uma luta espiritual, uma luta mental. Quem você adora? E se nós não tivermos uma mente pura, uma mente saudável, que com o espírito de profecia fala, que nós não teremos discernimento e nós faremos escolhas erradas. Nós estaremos com mais vontade, a propensão estará em fazer as escolhas erradas e não as escolhas
corretas. Então isso me faz pensar numa coisa, opa, peraí. Então a alimentação, ela tem um ponto de salvação nisso, um processo de salvação, porque salvação é Cristo, certo? É Jesus. Mas eu sou uma pessoa que eu penso nas coisas, né? Então a questão da alimentação, ela tem um ponto de salvação. Isso me faz pensar que sim. Porque lá em 1 Coríntios 3, o que fala lá? Que Deus destruirá aqueles que estão destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Mas se eu estou crendo em Jesus, como eu poderia me perder? Pelas escolhas. Pelas escolhas. Deus não vai te destruir porque você está comendo algum alimento, digamos assim, que não faz bem para o corpo. Digamos assim, tá? Mas sim porque você vai fazer as escolhas erradas quando vier a grande decisão. Onde nós vamos precisar da mente para fazer as escolhas corretas. Mas sim, entra também a questão, irmãos, né, de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. É a morada do Espírito Santo. Então nós precisamos fazer também as escolhas certas na questão da alimentação, alimentação saudável. Então eu penso o seguinte, irmãos, que nem eu disse para vocês, né? Existe uma grande pregadora da nossa igreja que ela diz assim, e eu acho bem oportuno o que ela fala. Não é as obras que salva, mas sem ela nós perderemos a salvação. Não é as obras que salva, sim, é Cristo. É Cristo. Mas se eu não estiver praticando as obras, irmãos, eu também perderei a salvação, mesmo crendo em Cristo. Porque entra Mateus 7, né, capítulo 7, acho que é versículo 21, 22, se eu não me engano. Entra 1 João 2, 4, né, outros textos aí, João 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos, enfim. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês é muito importante, porque é o pastor Arilton Oliveira, ele próprio dizendo que sim, se a gente não cuidar do corpo, nós perderemos a nossa salvação. Então, não tem nada a ver com esse comentário que foi feito a mim, a minha pessoa, dizendo que eu não sei, que eu não sei o que eu estou dizendo na questão da alimentação, de que eu estou pregando errado. Irmãos, como vocês viram aí o pastor André Flores falando, né? Ele falou muitas coisas ali, comprovando aquilo que eu já estava pregando para vocês na questão da alimentação. E eu quero trazer hoje o pastor Arilton Oliveira, comprovando mais essa. E a revelação que Deus me deu nessa semana que aconteceu esses problemas, né? Esses comentários dessa pessoa para com a minha pessoa, né? E eu orando a Deus, clamando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, por favor, é o seu dever me mostrar. Falei muito para Deus. Entrei em contato com alguns pastores aqui da minha região que eu conheço, não me deram nem respostas. Fico triste com isso, mas eu fui direto àquele que é o maior pastor de toda a humanidade, que é Jesus. E eu fui até ele e eu clamei a ele. Falei, Senhor, é a sua obrigação me mostrar a verdade. Já que eu não consigo falar com algumas pessoas aqui, é a sua obrigação me mostrar. Eu quero que o Senhor me mostre. E aí Deus foi me revelando, né? E naquela semana eu estava fazendo o estudo, irmãos, do santuário. Aquele estudo da Bíblia Fácil que o pastor Arilton está fazendo sobre o santuário. E olha só, eu nunca tinha feito. Fazia tempo que eu estava querendo fazer, que todos os dias,
quando eu acordo, eu coloco um culto para mim ouvir. Eu vou ouvindo, eu vou fazendo as minhas coisinhas, fazendo o meu chá, fazendo as minhas coisinhas, e coloco o fone no ouvido e vou ouvindo. E vou fazendo os estudos todo dia. E nesse dia, né, eu acordei e coloquei o estudo para fazer. Que até então o estudo estava passando na TV, né? O Bíblia Fácil, o pastor Arilton está pregando, fazendo esse estudo, só que com o sábado, às vezes eu vou na casa da minha mãe almoçar, então não dá tempo de eu chegar na minha casa para fazer o estudo, para colocar no Novo Tempo e fazer o estudo, que eu gosto muito de fazer isso. E aí eu decidi, né, fazer o estudo em casa. Falei, não, agora eu vou fazer. Só que no decorrer das semanas que aconteceu esse problema desses comentários dessa pessoa, nesse dia que eu orei a Deus, eu coloquei o estudo do santuário, que ia falar do santuário do corpo, que é o cuidado com o corpo. E ali o pastor Arilton, ele comenta muito sobre alimentação, ele vai falar sobre alimentação, né? E como Deus é maravilhoso, irmãos. E sobre esse comentário, né, que essa pessoa me fez, Deus respondeu a mim de que realmente sim, existe uma ligação aí, a alimentação com a salvação. Existe sim uma ligação, por causa do texto ali de 1 Coríntios, né? Que Deus destruirá aqueles que estão destruindo o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então existe sim uma ligação, porque eu fiquei em dúvida, irmãos. Quando eu recebi esse comentário, eu falei, Senhor, será que eu estou errado? Será que eu estou pregando errado? Me mostre, Senhor, por favor, eu preciso entender. Eu não quero pregar para vocês, irmãos, o errado. Eu não quero ser um falso profeta, não. Porque eu estudo, irmãos, eu estudo muito, porque eu gosto de estudar. Não estudo por obrigação, eu estudo porque eu gosto de estudar. E aí, né, Deus foi revelando a mim, através do pastor Dudu, lá, né, no começo lá dos estudos. Se você não viu, procura aí no meu canal, onde eu escrevi, tá ali, né, o desabafo sobre os comentários, né, e vê lá como Deus foi revelando para mim as coisas. E nesse dia Deus revelou isso que eu vou trazer para vocês agora, né? Que eu gostaria que vocês vissem aí o que o pastor Arilton Oliveira vai falar, a questão da alimentação, que sim, tem um ponto de salvação aí, se a gente não cuidar da nossa saúde, irmãos. Mas a questão que eu quero trazer, como eu já disse, é a questão da mente, tá? É a questão de escolhas certas, escolhas erradas, que nós vamos fazer por intermédio, né, pelo processo, por causa da má alimentação. Isso é muito sério. Se a gente não tem discernimento, irmãos, isso é muito sério. A gente precisa ter discernimento para fazer as escolhas certas. E esse processo vem através da alimentação. É muito sério, né? Veja aí o que o pastor vai falar e depois eu tenho mais coisas a comentar aqui. Onde está o templo de Deus hoje? Onde Deus mora? Vamos ver 3 textos que o apóstolo Paulo escreveu. E esses textos nos respondem essa pergunta. Primeiro texto, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Paulo escreveu assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é o quê? Sagrado. Então, aonde Deus habita hoje? No nosso corpo. Então, Paulo agora, é ele quem desenvolve essa teologia. Paulo pega o conceito de templo, o conceito de habitação de Deus, para explicar que nós somos o templo de Deus. E que hoje o Espírito Santo faz morada em nós.
Você está lembrado que depois que Jesus foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito? Você está lembrado que Jesus falou assim: convém-vos que eu vá, porque quando eu for eu vou enviar o Espírito, e ele estará convosco e em vós? Cristo estava limitado fisicamente. Se ele estivesse numa região com Pedro e Tiago, ele não podia estar em outra com Filipe e André. Mas o Espírito não. O Espírito estará em vós. E a partir do Pentecostes, quando o Espírito Santo foi dado, o Espírito agora passa a habitar no ser humano, no nosso corpo. Aí vem Paulo e diz assim: o Espírito, o templo de Deus que sois vós é sagrado. E se alguém, olha a advertência, destruir esse templo, Deus o destruirá. Com isso, nós aprendemos o seguinte: se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, qualquer coisa que você faça para prejudicar esse corpo é pecado. Qualquer coisa. Até coisas boas, mas se você fizer em excesso, torna-se pecado. Exemplo: comer é uma coisa boa, todos nós precisamos nos alimentar. Comer em excesso, glutonaria, é pecado. E por que a glutonaria é pecado? Porque prejudica o corpo. Trabalhar é coisa boa. Deus criou o trabalho. Deus nos criou para atividades. A Bíblia ensina que o homem tem que trabalhar e do trabalho tirar o seu sustento. Ninguém deve ser pesado a ninguém. Ou seja, ninguém deve viver às custas de ninguém. A Bíblia até é radical em dizer: quem não trabalhe, que não coma. Agora, e quem trabalha em excesso e prejudica a saúde pelo excesso de trabalho? É pecado. Então, tudo que eu faço que traz prejuízo à minha saúde, à luz desse livro, é pecado. Por quê? Porque se eu faço algo que destrói o meu corpo, Deus me destruirá. Porque esse corpo, de fato, não me pertence. Então, olha o que Paulo continua dizendo. 1 Coríntios agora 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Olha aí de novo a palavra santuário. Não é mais um local físico, agora é o corpo. Não é mais um local, uma construção. É o homem, é a mulher. O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como que eu posso dar glórias a Deus no meu corpo? Quando eu cuido bem dele. Porque alguém que é saudável, que tem uma boa saúde, ele dá glórias a Deus, é um testemunho do cuidado de Deus, da bênção de Deus. É uma pessoa que demonstra através da vida, da saúde, a glória do Senhor. Paulo tem mais um texto. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo o quê? Para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, eu como e eu bebo para a honra ou para a desonra de Deus. Então, Paulo é quem estabelece uma teologia. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é aí que Deus habita. Interessante, né? É maravilhoso, irmãos, maravilhoso. É por isso que a gente precisa estudar, ter uma mente lúcida para entender o que está sendo dito, né? Tanto na palavra de Deus, no espírito de profecia, os pastores aí consagrados, né, que prega a verdade, né, aquilo que realmente está escrito, enfim. Agora, se Deus, que é o nosso Criador, diz assim: esse você come, esse você não come. Ah, não, mas eu quero comer tudo. Então come. Agora arca com as consequências. Arca com os problemas de saúde que você pode ter e arca finalmente com a perdição que você vai alcançar. Por quê? Porque é tudo uma questão de obediência.
Que nem o pastor disse, né? É tudo uma questão de obediência. É tudo uma questão de obediência. Aí eu te pergunto, você comendo aquilo que Deus já pediu para você não comer mais, você está sendo obediente, irmãos? Se você continua comendo aquilo que Deus pediu para você não comer mais, pense nisso. São coisas que a gente precisa pensar. A gente precisa lembrar sempre isso. Não é as obras que salvam, mas sem ela, nós também não seremos salvos. O que é sua fé sem as suas obras? É nada. É coisa morta. Então a alimentação é um ponto de salvação? Eu creio que sim, irmãos. Eu creio que sim. Não é a alimentação que salva, pelo amor de Deus, não me entenda mal, não é isso que eu estou pregando, que eu estou falando para vocês. Mas a má alimentação é um ponto de salvação, a alimentação é um ponto de salvação para que a gente possa ter mente lúcida, discernimento, ouvir a voz do Espírito Santo e fazer as escolhas erradas, como diz o Espírito de profecia. Então a alimentação é um ponto de salvação? Eu creio que sim, irmãos. Porque se tudo aquilo que eu como é de errado, a má alimentação é pecado, no céu não haverá pecado e no céu não entrará ninguém que não estiver se arrependido dos seus pecados. Não entrará. Então eu creio que sim. Eu creio pelo que eu estudo, pelo que eu vejo. Eu gosto muito de ligar uma coisa na outra, sabe, irmãos? Eu sou uma pessoa que eu vou montando um quebra-cabeça. E é por isso que eu vou trazer para vocês os estudos científicos, né? Para vocês entenderem por que aquela alimentação ela faz bem, a outra faz mal. E a gente precisa entender isso. E por que a alimentação hoje, a alimentação cárnea, está fazendo mal. E por isso que Deus está tentando tirar essa alimentação de nós hoje e não na época de Jesus. Hoje. Gostaria que vocês vissem aí mais um vídeo. E depois eu venho para comentar. Tem outra pergunta aqui? Os animais... Existe consequências para quem infringe essas leis? Porque tem muita gente, igual eu te falei, as pessoas às vezes guardam os mandamentos, mas infringem essas leis. Existem consequências para esse tipo? Paulo de diz. Quem infringe as leis e quem infringe os mandamentos? O que Paulo diz aqui? Se alguém destruir esse corpo, Deus o destruirá. Então, o resultado é a destruição, é a perda da vida eterna. Então, cuidar do corpo é uma questão de salvação. É a perda da vida eterna. Então, cuidar do corpo é uma questão de salvação. Então, as leis de saúde que estão na Bíblia, elas estão aí para nos orientar a ter saúde, a cuidar bem do corpo que não é nosso, que é um templo para que Deus habite. Então, pela lógica, se eu infrinjo uma lei, já acabou. Claro. Se eu não pedir Não é isso que a gente perdão, não me aprendeu. arrepender e não mudar, não tiver uma transformação, já acabou. Sim. Não é isso que diz Tiago 2,10, que a gente leu aqui? Qualquer que guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um ponto, se torna culpado de todos. Então é a totalidade. Isso só pode ser possível pela graça de Cristo. Então assim, né, irmãos, o que ele disse aí, né, sobre do câncer, das doenças na carne e tudo mais, são estudos que eu vou trazer para vocês, né, o que a ciência já está dizendo sobre isso. E o espírito de profecia já dizia isso, né, e a gente não quer crer, a gente não quer acreditar. Então eu vou trazer os estudos científicos, né, falando sobre isso, alguns textos do Espírito de Profecia também, falando do câncer hoje no alimento cárneo, como que esse alimento hoje não está mais fazendo bem a nós, mas sim nos prejudicando e muito, e muito. E esse é um ponto que Deus está tentando tirar esse alimento de nós, né?
Gostaria que vocês prestassem muita atenção, irmãos, quando ele falar dos hormônios, né, que está ingerindo nos animais, que são estudos também que eu vou trazer a vocês no estudos científicos e tudo mais. E isso está vindo para nós e para as crianças, onde a puberdade delas, irmãos, estão se desenvolvendo muito rápido e mais cedo. Eu penso assim, né? Não é à toa que os jovens hoje, irmãos, eles entram no ato sexual muito cedo. Hoje a gente vê criancinha aí de 12 anos grávida, né? As crianças grávidas, 12, 13, 14 anos. Isso é idade para ter ato sexual? Mas por que isso? Por causa dos alimentos. Então são pontos que a gente precisa pensar. Por que Deus está tentando tirar esse alimento de nós? Existe um porquê? Tem um porquê? Sim, tem. Tem um porquê. Então a gente precisa parar com esse negócio de não tem nada a ver, Júlia, isso aí não tem nada a ver, isso aí é fanatismo. Não, a gente precisa parar com isso e começar a entender as coisas, começar a juntar o quebra-cabeça. Porque se a Bíblia está dizendo, irmão, Deus destruirá aquelas pessoas que estão destruindo o corpo, nós precisamos saber então que tipos de alimentos que destrói o corpo. É nisso que nós precisamos estudar. E será que o alimento carne hoje está destruindo o corpo? Nós vamos ver nos estudos aí para frente, né? Através da ciência. O que a ciência então fala sobre esses alimentos? Entende? Então é isso, irmãos. Que Deus os abençoe. Veja aí o estudo do pastor Arilton Oliveira, o que ele vai dizer, e eu já me encerro por aqui. Né? Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e que possamos cada vez mais entender, né, irmãos, o que está acontecendo no nosso mundo. O que está acontecendo na questão de o grande conflito. Nada é à toa, como eu já disse. Satanás sabe o que ele está fazendo, Satanás conhece o nosso corpo e ele sabe como destruir, para que a gente não venha a vencer, para que a gente não venha a fazer as escolhas corretas, para que a gente não venha a ter discernimento. Que Deus os abençoe, irmãos. E veja aí o que o pastor Arilton Oliveira vai dizer sobre os hormônios, sobre as crianças, né, que estão ingerindo esses alimentos, enfim. Deus os abençoe. O que mais disse Deus? A alimentação equilibrada. Buscarmos comer o mais natural possível. Aquilo que Deus deixou orientado para nós. Queremos ter boa saúde? Como o mais natural possível. Hoje nós sabemos que boa parte das doenças, inclusive do câncer, que mata tanta gente, tem sua origem em carnes. As doenças dos animais estão passando para as pessoas. O excesso de hormônio que se injeta em certos animais estão passando para as crianças. O processo de puberdade está cada vez mais cedo. Está acelerando tudo. Mas o meu maior desejo é ver você. Enquanto até o meu lar eu vou viver todo dia esperando.